Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje temos mais uma história para contar para vocês, uma história aqui de uma família que chegou em Portugal. Estamos aqui com o Luiz e com a Carol, tudo bem? Tudo bem, André? Tranquilo? Olha, eles acompanhavam o canal, depois vocês vão contar um pouquinho aqui a história, né? Claramente. Sim. Mas vamos hoje entender aqui mais uma família que chegou em Portugal e entender também, obviamente, o que eles passaram, quais foram as dificuldades, né? Como a gente brincou, quais foram as dores, né? Uhum. E vamos começar. Olha só. Carol, me fala um pouquinho, por que Portugal? Primeiramente, André, queria agradecer aqui a oportunidade no seu canal, te dizer que o nosso processo de decisão de mudança para cá, você foi super importante. Obrigado. Porque te acompanhávamos e cada vez que a gente assistia um dos seus episódios, a gente tinha mais certeza de que a gente queria vir. Ainda bem, ainda bem. Bem, já falando sobre isso, por que Portugal? Durante um período viemos passar um tempo aqui e a experiência foi maravilhosa. Somado a isso, nós queríamos dar uma oportunidade das nossas filhas morarem fora do Brasil. E por que não Portugal, que a gente adorou? E por que não Portugal, que tem a mesma língua, que já seria um fator facilitador, né? Vocês são do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Bacana. E, enfim, o processo demorou mais ou menos uns 3 anos até a tomada de decisão. Chegamos aqui em 2018 e posso te garantir que em 6 meses nós já estávamos completamente habituados à vida, na certeza de que a nossa decisão tinha sido a melhor, nossas filhas também. E profissionalmente, demos continuidade à minha profissão no Brasil. Bacana, bacana. Já no de Brasil, início. vocês faziam os dois coisas diferentes ou coisas iguais? O que você fazia no Brasil, por exemplo? Então, a minha história é Qual engraçada. Exatamente. Conta história. Gosto de histórias. A minha história é engraçada. Eu me formei inicialmente como dentista. Trabalhei alguns anos como dentista. E, num determinado momento, ele, que é economista, antecipando, foi trabalhar fora do Rio, então eu deixei de ser dentista e aí uma paixão minha era decoração de interiores, né? Legal, eu vivia na casa dos outros mexendo em tudo e achando que eu sabia onde ficava melhor as coisas, enfim. Fui fazer como hobby, me apaixonei. Quando voltamos para o Rio de Janeiro, os amigos estavam se casando, então estavam começando a montar casa, e aí comecei a projetar para os amigos, para a família dos amigos, para os amigos dos amigos, enfim. 1 ou 2 anos depois eu montei o meu primeiro escritório no Rio, e anos depois senti necessidade de fazer arquitetura para complementar o design de interiores. Legal, legal. E é isso. E aí, quando vim para cá, já vim com essa intenção de continuar aqui os projetos. Continuamos com alguns projetos no Brasil, não paramos por lá. Claro. Mas hoje estamos sediados aqui, tocando daqui. E você chegaram em 2018, então, essa mudança de vida, né, de dentista para design de interior, no Brasil foram quantos anos, mais ou menos? 15 ou 16 anos. Bacana, já uma são grande 15 ou 16 anos. Uma grande experiência, legal. Sim. E aí, quando vocês pensaram em vir para cá, no caso a Carol falou, bom, é isso que eu quero fazer em Portugal. Sim. Não, que é o que eu amo fazer. Voltar a ser dentista. É o que eu amo fazer. Na verdade, eu amo 2 coisas. Ser mãe e ser decoradora, designer de exteriores e arquiteta. Então, por que não juntar as 2 coisas, né? Claro, exatamente. E agora aqui em Portugal, tá tudo bem, estão felizes, já há 5 anos, 2018? 5 anos. 5 anos, não é? São 5 anos muito felizes, completamente adaptados. A vida em Portugal é uma vida diferente, porém eu costumo dizer que é uma vida diferente com muitas outras qualidades. Então, assim, as nossas filhas também adoram morar aqui. Tem quantos anos? Uma tem 14 e uma tem 9. Legal. E a escola, estão gostando? Como é que está isso da escola? Estão adorando a escola, adoram, enfim. A nossa filha mais velha faz dança aqui, a mais nova adora piano. Aqui também é um local em que essa parte cultural, essa parte desse tipo de ensino, de música, de dança, acho que é um pouco mais disseminado dentro das escolas, dentro dos centros de estudo, dentro das igrejas, e eu acho que as crianças aqui têm mais acesso a isso, claro. E elas que já tinham viés para isso acabaram se enveredando e estão muito bem. Show. Então, como mãe, está satisfeita? Muitíssimo. Bacana. Isso é importante. E como arquiteta também. Porque, exatamente, boa. Porque nas nossas conversas, quem já acompanha o canal já
entrevistei várias pessoas, as pessoas contam as coisas boas e as dores também. E vai chegar nas dores, nós vamos conversar nas dores aqui. Olha, economista, conta um pouquinho para nós aí como é que é isso, economista aqui, depois, né? Em Portugal, como é que é? Então, eu tinha vontade, muitos anos, desde novo, assim, de morar fora. De sair do Brasil para ter uma nova experiência e acho que seria muito importante para nossas filhas e pronto. Eu e Carol, a gente já namora, a gente namorou, né? Há 9 anos, casamos e estamos juntos já há 27. 27 então, anos. Já é uma baita de uma trajetória, de uma vida. Claro, claro. E eu era economista, trabalhei em finanças em várias empresas, em algumas empresas no Rio de Janeiro. Quando me mudei, fui para Curitiba, que a Carol comentou. Fui para lá, trabalhando também com gestão de negócio e na área financeira. E acabei tendo essa experiência e sempre fui empregado de empresas. Claro, Pronto. funcionário. Né? Quando a gente teve a ideia de mudar para Portugal, para cá, a gente falou, vamos empreender em Portugal. E a Carol, com experiência grande em design de interiores e arquitetura, né? Eu consegui trazer um pouco da experiência de gestão, de finanças, de controle, de logística para o negócio. E pronto, quando a gente se mudou para cá, a gente montou nosso escritório de arquitetura aqui. Aliás, ficou bacana porque é muito importante essa parte de gestão, administração do negócio, isso é extremamente importante, né? Então você pegou mais esse lado, ela fica com o lado do... Aliás, estamos nos apartamentos que eles já fizeram aqui um trabalho espetacular. Vou pôr aqui algumas imagens para vocês irem dando uma olhada enquanto nós falamos aqui. Mas, cara, conta um pouquinho, você já tinha falado por telefone, como é que surgiu também? Apesar de vocês já virem para cá com essa ideia do design interior, mas, pelo que entendi, vocês também sentiram na pele a dificuldade da chegada, do não relocation, vamos dizer assim, né? Da dificuldade de chegar e tal. E agora, o que é que eu faço? Eu queria chegar aqui em Portugal um pouco mais estabilizado e não chegar para procurar um imóvel. Para procurar depois vir para cá, ficar no Airbnb, ficar procurando imóvel, e achei que isso seria um pouco mais difícil. Então, acabei alugando o imóvel, vi um corretor e um amigo português também que me ajudou nesse processo. Legal. Encontrou um imóvel em Miraflores, que foi um dos vídeos que eu vi no seu canal. Como é que chama o seu amigo português? Manda um abraço para ele, quem sabe ele viu. José Pedro, muito obrigado, me ajudou isso. Depois o Felipe Gutmann me ajudou também com a mudança, com o processo. E aí, pronto, acabei alugando esse apartamento ainda morando no Brasil. E um outro amigo, o Felipe, ele comprou pra gente colchão inflável para mim, para Carol, para as minhas 2 filhas, uns travesseiros, a gente trouxe na mudança uns lençóis, um cobertor, e foi assim que a gente chegou no apartamento, que eu não tinha nada, não tinha móvel nenhum, quase não tinha luz, porque são candeeiros e luminárias que se coloca, e a gente entrou no apartamento assim. Então, um pouco dessa dor que a gente viu, até entrar no apartamento, abastecer a casa, fazer as compras e tudo mais, mas consegui ter uma mesa de jantar, um sofá, a cama, o colchão, o lençol e a panela e tudo mais. Demorou um tempo. Claro. E isso foi difícil pra gente, porque é um processo de ficar dormindo no colchão, e a gente quer se adaptar, é todo um processo de mudança que, por mais vontade que a gente tenha, né, é um processo que é dolorido um pouco, né? Que é adaptação, tem a burocracia que você tem que resolver, tem que ver a escola de criança, tantas outras coisas, e ainda tem que se preocupar com a mobília da casa. Claro. E demorou um tempo até a gente conseguir montar a casa como a gente queria. É engraçado que a Carol falou em 6 meses, eu costumo dizer no canal que é mais ou menos 6 meses que a vida começa a se encaixar, não é? Porque, como você falou, tem a escola, tem os documentos, tem o aluguel do imóvel, a compra, né? Então, bateu mais ou menos por aí, né? Mais ou menos isso, até a gente conseguir falar, olha, chegamos, estamos em casa, tá tudo certo, tá tudo a vida normal como a gente tinha no Brasil, né? Vida corrente, assim, dia a dia normal, que tinha no Brasil. Então a gente percebeu que essa chegada sem a estrutura era uma chegada mais difícil. Claro que é tudo possível, mas é uma chegada mais difícil, muito menos confortável e acaba sendo até um pouco mais custosa. Porque móveis que a gente comprou rápido, que tinha de pronta entrega, etc., não eram os móveis que a gente realmente queria. Depois a gente acabou... ainda mais, né? Depois a gente acabou comprando outros móveis e etc. Isso tem um custo também, né? Claro. Tiveram que se desfazer ou vender, né? Bacana. E me fala um pouquinho, aí vocês iniciaram esse trabalho, esse negócio, né? Vieram empreender aqui em Portugal nesse negócio. E quais foram as dificuldades que vocês sentiram
em relação, por exemplo, a abrir empresa? Como é que isso, claro que você é da área, né? Uhum. Mas isso foi para você uma dificuldade ou não? Foi tranquilo? Como é que Portugal recebeu a sua ideia, né, de negócio? Então, a burocracia, e o André já falou isso várias vezes aqui no canal, a burocracia de abrir empresa e abrir conta do banco da empresa, isso é fácil. Portugal é acolhedor para isso. O que foi mais difícil, é um trabalho contínuo, é conhecer os fornecedores, saber onde comprar, conhecer um prestador de serviço, quem vai pintar a parede, quem vai fazer o rasgo que a gente precisa, quem vai trocar o piso, aonde comprar um móvel, que loja é boa e qual marcenaria utilizar, e pronto, fazer a instalação. Então, essa parte demora muito mais. Claro. E a gente, quando vai se mudar de cidade no Brasil, a gente não consegue esses serviços tão fáceis também. Uhum. Imagina mudando de país. Claro, né? Claro. Então, essa parte da burocracia, de abrir empresa, de registro, isso é fácil. Portugal é acolhedor para isso e as pessoas conseguem fazer aqui com uma boa ideia, gera negócio e faz. Mas o processo de conhecer mesmo a fundo o fornecedor e poder entender aonde comprar, que loja, quem é o prestador de serviço, prazos, etc. Claro. Pronto. Aqui Legal. Isso demanda mais um pouquinho de tempo. Sim. Boa. E aí, agora eu vou... Carol, se puder falar aqui um pouquinho. Nós estamos aqui nesse apartamento, aliás, lindíssimo, parabéns. Obrigada, obrigada. Já vi aqui, o apartamento está lindo, do coração toda. Como é que você consegue... Porque vocês já trabalharam com clientes brasileiros e clientes portugueses, até europeus, né? Como é que é isso? Porque o brasileiro, obviamente, tem uma necessidade, tem um gosto, e depois você, às vezes, pode não encontrar coisas em Portugal ou encontrar que ele quer. Como é que esse trabalho... Como é que funciona então, isso? André, até dando uma continuidade ao que o Luiz falou, não adianta você se mudar para um outro país levando só o seu currículo. Quando a sua profissão ela depende de muitos fornecedores e muitas empresas, é muito importante você conhecer, ir atrás desses fornecedores, ter esses bons contatos. O que a gente percebeu quando chegou em Portugal é que... no Brasil já era um pouco assim. Eu sempre falei que a arquitetura ela não pode ser engessada. Eu não posso ter o meu estilo e querer que o meu estilo esteja presente na casa de todos os clientes. Claro. O mais importante para mim é... Óbvio que todo projeto que eu faço, eu me identifico com ele de alguma forma e eu acho que o resultado final ficou lindo. Mas o mais importante para mim é que o cliente entre dentro de casa e fale: cheguei no que eu considero que é o meu lar, né? No que eu queria, onde eu queria morar e do jeito que eu queria conviver com a minha casa. Hoje a gente tem clientela tanto portuguesa, quanto angolana, quanto brasileira. Não sei se no Brasil, tanto carioca, paulista, catarinense, enfim. O que eu percebo é que, independente de você estar falando de diferença entre países, no Brasil, regiões, os estilos são diferentes. Então, o que a gente fez aqui, nós procuramos fornecedores de vários estilos, serviços de vários estilos, para que a gente possa atender ao cliente de acordo com o que ele precisa. Vamos lá. Então, vamos imaginar que o nosso seguidor aqui quer contratar vocês, quer saber um pouquinho mais do que vocês fazem, desse trabalho. E eles entram em contato. Então, Carol, o que acontece a seguir esse contato? Quando a gente tem o primeiro contato com o cliente, seja ele presencial, muitas vezes até por vídeo, porque grande parte dos nossos clientes nem estão em Portugal, estão comprando apartamento aqui e já querem chegar com tudo pronto. Nós fazemos uma primeira reunião para entender o cliente, entender as necessidades, entender o perfil da família, entender aonde ele está indo morar, o funcionamento diário daquela família que está indo para lá, as cores que ele gosta, a textura que ele gosta. Então, assim, porque eu não estive na casa dele, eu não conheço ele. Eu preciso que ele me dê todas essas informações para que eu consiga visualizar essa família dele, visualizar o ambiente, até o cheirinho que eu vou botar na casa dele, para depois a gente poder ir para um segundo momento, que entendi todo esse briefing, então eu vou colocar isso em planta e vou criar um layout onde eu coloco os móveis de acordo com a função, com a ergonomia, penso nas medidas que cabem,
na iluminação, se a iluminação externa é suficiente ou não, então se eu vou ter que fazer um projeto de iluminação, se a elétrica está satisfatória, se eu tenho que criar alguma coisa, se a paisagem lá fora é uma paisagem linda, então eu vou valorizar ela com uma cortina um pouco mais translúcida, ou se a paisagem não é tão agradável. Às vezes a rua é muito... tem esses prédios, né, aqui, portugueses, e às vezes você não consegue ver vegetação da sua janela, e aí a gente já pensa numa cortina que você consiga ter a luminosidade, mas não fique tão invadido pelo seu vizinho, enfim. Aí, uma vez criado esse layout, a gente vai para uma segunda reunião, que é para apresentar esse layout para o cliente. Então, aí a gente faz uma apresentação, normalmente a gente faz um mood board, um PowerPoint, com as plantas, com esse layout, com os móveis que a gente pensou inicialmente que ele pudesse gostar. As cores, as texturas, enfim. Nessa reunião, ele diz para a gente, isso combina, isso não combina, isso eu quero, isso eu não quero. Normalmente, a gente tem sido bem assertivo. Sempre tem uma mudança para necessidade do cliente, claro, normal. Claro. E aí a gente faz essas mudanças para a segunda ou terceira reunião, bateu o martelo, entra no processo. Okay. E aí no processo é ele que entra. Eu brinco que eu sou assim, eu sou o primeiro momento, eu sou o briefing do cliente, a captação da ideia do cliente, a criação, a parte técnica, e aí entra na parte de processos e operações, que aí já é com ele. Aí, Luiz... Aí entra para mim, né? Okay. O cliente já decidiu tudo que está bonito, que ele vai querer na casa e precisa colocar uma TV na parede. Para colocar a TV na parede, tem que rasgar a parede para passar a fiação por trás, para ficar escondido e tudo mais. Tem uma obra, ou precisa da pintura, ou tem que trocar o piso. Ele já escolheu o piso com a Carol e pronto, já decidiu. Eu entro nesse processo, primeiro, de preparar a casa com todo o serviço que a casa precisa, né? Precisa mudar a elétrica, precisa ter uma tomada, precisa, pronto, qual a necessidade que a casa precisa para ele poder entrar e ter a casa como ele sempre sonhou. E aí, depois desse processo, durante o processo, eu vou fazendo todas as compras. Pode ser uma compra das cadeiras de uma loja que o cliente aprovou, então todo o processo de aprovação, não só do design e tudo mais, é o cliente que aprova, né? E o orçamento também, e obviamente. E o orçamento, obviamente. Claro. Ele aprova tão importante, né? De acordo com o que ele precisa, o que ele quer, do estilo que ele quer, mas de acordo também com a capacidade e o orçamento que ele quer investir lá. E aí eu faço todas essas compras, levo todos esses móveis para o nosso depósito, compro também, negocio com marcenarias. Então, para fazer marcenaria sob medida em alguns ambientes ou em alguns móveis que precisa, que a gente não consegue encontrar um móvel pronto. Então, aqui na casa tem alguns. Mas isso quando o cliente não está em Portugal. Quando o cliente está no Brasil ou está em outro país. Quando o cliente está em Portugal, tem sempre a opção de ser entregue direto na casa do cliente. Perfeito, isso aí. Legal. Então, a gente está falando do exemplo do cliente que ainda não se mudou. Sim. Que ainda não está, que a casa está vazia. Mas temos também clientes aqui que já moram e quer repaginar a casa e precisa de uma necessidade, ou montar a casa como a gente montou lá no início, com os móveis que depois a gente quis mudar e quer chamar um profissional para poder decorar. Então, a gente faz todo esse processo também. Mas para aquele cliente que ainda não chegou, eu faço todas as compras, faço todo o acompanhamento e sabe o que acontece de chegar uma poltrona e o tecido está errado. Então, a gente faz essa parte chata também. Tem, claro. A verificação, o acompanhamento. Recebe, isso é muito importante também. E acontece também. Tem a devolução, manda, aí vem uma coisa quebrada, a gente devolve. Então tem todo esse processo. E esse cliente ele não quer chatear com isso. Ele quer chegar em casa e como essa casa aqui linda, está pronta. Né? André, o cliente nem sabe. Exatamente, ele não quer. Nem sabe que o tapete chegou numa cor errada. Nem sabe. E a gente aliás, você estava me contando aqui, esse trabalho deles é tão interessante, tão impressionante, que até ali panelas, coisas de cozinha, ou seja, a pessoa chega, está literalmente pronta para utilizar a casa com todos os detalhes, né, necessários. Literalmente. A gente fala que a pessoa chega, já está com o café da manhã, inclusive, na cozinha, esperando por ela. Porque a nossa experiência nos ajudou
a entender o que o estrangeiro, quando chega aqui, ele precisa. Porque, assim, você está abrindo mão de tanta coisa. Não é que você está abrindo mão, mas, enfim, você está deixando coisas para trás para uma nova vida. Então, você já vem, assim, o coração já vem um pouquinho apertadinho, né? Então, se você puder chegar aqui, entrar na tua casa e já sentir a tua casa sendo a tua casa, né? Com coisas na geladeira, o seu banheiro já com sabãozinho, shampoo, a toalhinha de mão, a tua cama prontinha, cheirosinha, né? Então, assim, eu acho que você já chega mais se sentindo pertencente ao novo local, né? Exatamente. Então, assim, desde panela, copo, cafeteira, café, açúcar, sal, azeite, pão, frutas, vinho. Tudo isso está esperando. Geladeira. Cervejinha, tudo isso já está esperando aqui o cliente para que ele chegue com o pé direito. Nós temos que fazer uma parceria, porque eu vendo imóvel, né? E o meu cliente já chega com isso aí tudo pronto. Perfeito. E de preferência com almoço para mim, né? Porque eu ajudei ele a comprar o imóvel. O vinho, beleza, o vinhozinho. Claro que sim. E é um trabalho que também é difícil de você conseguir entender, né? Não só na parte da Carol, entender que o cliente gosta de decoração, mas também entender a necessidade do cliente para um imóvel de acordo com o orçamento que ele tem. Claro. E aí é um fit, né, do consultor imobiliário também para conseguir entender isso. E nós sabemos que a gente acha que é fácil, mas não é. Não é, porque imagino que vocês também sintam um pouco isso, que as pessoas têm as suas necessidades na cabeça e depois, às vezes, o bolso dá ou não dá. Sim, claro. Não é? Só pensa, um sofá, eu posso gastar 3 mil, mas ele mostrou uma foto de 5 mil, whatever. E isso acontece muito com os imóveis também, né? Eu contei aqui no canal, tive que me pedisse um T3 em Cascais com piscina por 50 mil. Também quero. Também quero. Eu falei para ela, se você encontrar, me avisa que eu compro 2. Isso também acontece com nossos clientes, né? E é normal. E é por isso que nós estamos aqui para, obviamente, orientá-los e explicar, não, com esse orçamento você consegue isso, que também é muito bom, né? André, a gente também tem essa necessidade que o cliente precisa de conseguir ajustar o que o cliente tem de necessidade na casa, do mobiliário e tudo mais, com o orçamento que ele dispõe para esse tipo de obra. Cara, antes que eu esqueça, se quiserem contactar vocês, eu vou deixar aqui embaixo o site de vocês, quais são os contatos. Deixa o site, deixa nossos contatos e telefone. Bacana. Aí a pessoa entra em contato e vocês fazem essa primeira entrevista e perfeito. Vai ser um grande prazer. Decola, tá bom. Obrigado. Pessoal, um abraço. E até o próximo vídeo. Obrigado. Muito obrigada.